Palavra muito legal. É a palavra comum que vai ser ministrada em toda a igreja hoje. E ela chama-se olhar. Olha para o seu irmão do seu lado aí. Eu sei que muitos ficam com vergonha. Você está vendo aí uma pessoa que é a imagem e semelhança de Jesus. Um cara bonito, né? Uma mulher bonita. Se não for, profetiza em nome de Jesus e veja com os olhos espirituais. Mas do seu lado aí tem uma pessoa que ele é a imagem e semelhança de Cristo. Olhar para alguém. Olhar para uma pessoa. Amém? Olhares necessários para que uma vida que agrada a Deus. Deixa eu falar algo para você. Tem muitos ditados no mundo. Tem muitas falas no mundo. Se puder segurar os slides, pode deixar, não precisa passar não. Tá bom? Mas eu quero te falar algumas coisas importantes. No mundo tem um ditado que fala o seguinte: o que os olhos não veem, o coração não sente. Também diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver, aquele que não quer enxergar. Aquele que não consegue perceber os erros, aquele que não consegue perceber as falhas. Portanto, o olhar é fundamental na vida da gente. Essa palavra eu achei muito legal, uma palavra que me apaixonei por ela quando o Silvio Moura me passou. Achei muito interessante. Porque ontem de manhã, pregando no retiro, eu falei muito disso, né, na palavra, sem ter visto a palavra. E ontem à noite fui pregar numa conferência de uma igreja aqui em Uberlândia. E a palavra que Deus tinha me dado para aquele momento era muito do que tem essa palavra. Então Deus, ele começou a colocar coisas assim, preparando já para o tempo de hoje. Eu entendo que Deus faz tudo certinho. Ele vai construindo nossas vidas, Ele vai transformando em nós algumas coisas que têm que ser transformadas para que nós possamos começar a enxergar com os olhos de Deus. Começarmos a ver com os olhos de Cristo. Eu quero te falar uma coisa. Nós precisamos ver de duas maneiras. Primeiro, com olhos naturais, mas acima de tudo com os olhos espirituais. Certa vez, perguntaram a Michelangelo, o homem que pintou a Capela Sistina na Itália e esculpiu diversas esculturas maravilhosas, inclusive a de Davi. Perguntaram: Michelangelo, como é que você consegue esculpir algo tão bonito como isso? E ele falou: olha, eu olho para o bloco de mármore e eu vejo ali dentro já um príncipe, uma princesa, uma escultura. Eu apenas retiro os entulhos que estão sobre essa escultura. Mas se você não sabe disso, Michelangelo passou tanto tempo pintando tetos de igreja. Ele ficava deitado em cima de um andaime e desenhando. Então ele deitava olhando para cima e escrevendo. Que chegou uma hora na sua vida que Michelangelo não conseguia mais, para ler, ele não conseguia ler assim. O seu globo ocular só conseguia olhar para cima para poder ler. Então ele tinha que pegar um papel ou um rascunho e fazer assim, ó. Ele só conseguia ler olhando para cima, por ter ficado tanto tempo parado. E talvez esse olhar para cima, simbolicamente, tenha dado a ele essa visão tão especial de conseguir olhar para as coisas e ver o que de melhor elas possuíam. E eu queria falar sobre 5 olhares, 5 formas de ver, que vão determinar muito o que você é. E a primeira forma de olhar é olhar para cima, é olhar para o alto, é olhar para Deus. Esse é o primeiro olhar que nós temos que ter. Olhar para o Senhor e ver com os olhos da fé. Jesus via com olhos naturais. Quando Lázaro morreu, fala que Cristo, ao ver a multidão ali triste, chorando, que ele se compadeceu e Cristo chorou. Então, olhos naturais, Cristo chorou porque ele sentiu a dor daquelas pessoas. Mas ele também, ao orar, ele fala: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Ele tinha uma visão espiritual muito aguçada, porque ele sabia o que Deus poderia fazer, que Deus fez e ressuscitou Lázaro. A minha visão natural é importante, mas a minha visão espiritual é muito mais importante ainda. Porque é natural ver as coisas momentâneas. A espiritual vê além. A espiritual me dá uma noção das coisas como elas verdadeiramente são. E o primeiro olhar
fala de olhar para cima, olhar para o alto. Pode passar o primeiro, onde tem o primeiro olhar. Pode passar? Pode passar? Passa. Mais um. Mais um. Aí. Primeiro olhar. Olhar para cima. Olhar para Deus. Da onde vem o meu socorro? Da onde vem a minha segurança em dias de tribulações? Para onde eu devo olhar quando tudo parece que está perdido, como o Brasil hoje? Que cada dia que passa parece que as coisas ficam mais complexas. A corrupção, a maldade, a bandidagem, a violência parece que tem piorado. Para onde olhar em dias maus? Para Deus. Porque se os meus olhos e os seus olhos estiverem focados primeiramente nos problemas do dia a dia, estiverem focados nas coisas do momento, na situação, muitos de nós estaremos com problemas sérios emocionais. Eu quero falar uma frase que já falei aqui, vou repetir. O que é depressão? Depressão é o excesso de passado em minha mente. E ansiedade é o excesso de futuro. E nós muitas vezes temos vivido com medos do passado, que geram dor na gente, que geram mal-estar e preocupações futuras, porque os dias são maus, e meu coração fica acumulado de medos. E se eu perder o emprego? E se vier a enfermidade? E se tivermos um país que vai virar como Venezuela? E a gente vai ficando tão preocupado com isso, gerando um mal-estar com as situações, que eu começo a ficar cego espiritualmente. Não é que seja errado eu entender e ver as situações, não. É importante, mas eu tenho que ter primeiramente um olhar em Deus. Porque se eu sei de onde vem o meu socorro, se eu sei de onde vem a minha segurança, eu fico muito mais tranquilo em minhas tribulações. E muitos são aqueles que estão se desesperando pelas situações, preocupados, porque tem pessoas que ao perder o emprego cometem suicídio. Porque os olhos estão focados somente no emprego. Nós temos que aprender, queridos, a olhar primeiramente para Deus. Se nós não olharmos para cima, nós não conseguiremos contemplar o futuro e os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Eu vou ficar cego. Eu vou ter uma visão imediatista. Pode passar o slide? Pode passar? Volta um. Quem não olha para cima não conseguirá olhar para os lados, não conseguirá olhar corretamente para dentro de si. Olhar para cima não me permite também olhar para a fé, olhar para o abençoador e esperar por suas bênçãos. Olhar para Deus e saber que em meio às lutas, em meio às dores, em meio à guerra, eu posso ter paz. Olhar para Deus e saber que mesmo numa crise financeira, mesmo no leito de hospital, eu sei quem é meu Deus, mas isso fala de um olhar para o infinito, de olhar para a eternidade. Quando eu olho para Deus, sabendo que Deus é o alfa, o ômega, o início e o fim, que Ele é eterno, eu estou olhando para aquilo que é eterno. As coisas naturais, elas perdem um pouco o sentido. As minhas preocupações são diminuídas, são suprimidas, porque Deus, Ele me preenche, Ele me traz uma segurança que outras coisas não podem trazer. Eu me recordo quando a Cíntia ficou grávida, nossa terceira gravidez, e nós perdemos o bebê. Foi triste aquele momento. E quando nós fomos engravidar de novo, algumas pessoas falaram: mas vocês não têm medo de perder mais um bebê? Eu falei: não. Mas vocês não têm medo de não perder o outro? Eu falei: cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? E nós fomos no médico, o médico falou um dia lá: não, olha, descolou a placenta, e eu acho que esse bebê não vai vingar na gravidez da Valentina, eu acho que, não se preocupa com isso, eu acho que vai perder o bebê. Ele falou desse jeito. Eu falei: eu rejeito isso. Eu não sou escravo do medo, porque a palavra de Deus fala, e se eu confio em Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é no meu Deus que eu confio, é no Senhor que eu confio que eu vou caminhar, não em palavras humanas. Se nós fôssemos ouvir a palavra daquele médico, nós teríamos perdido nossa filha, a Valentina. E pensa numa menina pilhada. Então, queridos, eu quero que você entenda o seguinte: quando você olha para Deus,
Quando você confia no Senhor, as palavras, as circunstâncias, os problemas não te afetam mais. Ou se te afetam, afetam em menor escala, de maneira passageira. Então, primeiramente, comece a olhar para Deus, porque a sua suficiência vem dele. E quando eu olho para Deus, eu começo a mudar algumas coisas na minha vida. E aí vem o segundo momento. Pode passar, que é o segundo olhar. É você olhar para dentro de você mesmo. Gravem isso. Eu falei isso ontem quando estava pregando à noite nesse congresso. Quando eu sei quem é Deus na minha vida, quando eu tenho ciência de quem Deus é, entender quem eu sou é muito mais fácil. Porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se eu não tenho uma visão correta de Deus, se eu não tenho um relacionamento correto com Deus, eu não consigo também me entender como pessoa. Tem muitas pessoas que têm uma visão de Deus errada. Talvez tiveram no passado um relacionamento duro com o pai, não tiveram carinho, não tiveram um bom relacionamento com o pai, isso afetou a visão de Deus, porque quando se fala de pai, a imagem que tem é do pai terreno. E transforma essa imagem de pai terreno na imagem que Deus é. E aí, se era um pai frio, um pai ausente, um pai castigador, a imagem que eu levo para Deus é um pai frio, um pai ausente, um pai castigador. E se eu não consigo ter uma visão clara de quem é Deus, eu vou ter uma visão imperfeita de quem eu sou, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Quantos estão me entendendo? Então entenda o seguinte, eu sempre fui muito centrado em mim mesmo. Eu sempre fui muito assim, eu nunca fui um cara muito desequilibrado não. Mas eu sempre tive uma figura muito clara de quem é um pai, sempre tive um pai muito amoroso, muito brincalhão, muito próximo. Tinha as falhas como todo pai tem, mas sempre tive um pai muito presente. Então eu nunca tive dificuldade em entender Deus como um pai amoroso, como um pai carinhoso. Mas eu entendo pessoas que têm essa imagem negativa de Deus porque tiveram imagem negativa de pai. E Deus quer que você comece a olhar para Ele hoje de maneira diferente. Olhe para Ele, tudo aquilo que seu pai natural faltou com você. Olhe para Ele o inverso, entendendo que Deus é um pai presente que vai cuidar de você em todas as horas. É um pai que te abraça, é um pai que te ama, é um pai que se importa com você. E quando essa minha visão de Deus é mudada, que eu entendo quem Deus é, aí fica mais fácil olhar para mim. Porque tem pessoas que têm tanta dificuldade de se aceitar, se acham feias, altas demais, magras demais, gordas demais, não gosta do meu cabelo, não gosta do meu jeito, não gosta da minha pele, reclama de tudo, não consegue se entender, tem uma visão negativa de si mesmo, são pessoas com autoestima baixa, que se sentem humilhadas, desprezadas, que se passar na rua, tiver alguém conversando com o outro, estão falando de mim, todo sequelado, que não consegue ouvir o confronto que desaba, que não consegue, parece que vivem cheias de feridas emocionais. Pessoas que até têm medo de olhar para dentro de si, encontrar o que tem lá dentro, porque tem uma visão errada de si mesmo. E o Senhor quer nos ensinar a ter uma visão mais correta de quem nós somos. Quando nós olhamos para nós mesmos, eu tenho que me ver como uma pessoa que é imagem e semelhança de Jesus. Eu tenho que começar a olhar para dentro de mim mesmo e perceber o que tem determinado minha maneira de pensar. Pode passar o slide. Hoje fala-se muito de humanismo, ou chamado antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, centrismo, centro. É você colocar o homem como centro de todas as coisas. Hoje se fala muito disso. O centro da minha vida sou eu mesmo, tudo eu faço em torno dos meus interesses, eu caso para mim ser feliz, eu trabalho para que eu tenha dinheiro, e parece que é tudo para mim, eu busco os prazeres. Então, se eu sinto algo, eu quero aquilo, eu vou atrás. E cristão não vive pelo que ele sente, mas pelo que ele crê, porque quando eu vivo pelo que eu sinto, eu literalmente sou conduzido pelas minhas emoções, não pela minha razão espiritual. E quando eu fico muito apaixonado pelas coisas, eu sou casado, mas eu senti atração por aquela mulher, então eu vou atrás dela. É ela que eu quero, porque eu sinto. É o hedonismo, o prazer de alcançar aquilo que eu quero, é que estabelece como vou me comportar. Então eu não mensuro
barreiras. Se eu quero, eu vou e faço. Essa é a ideia humanista, antropocêntrica, hedonista, de que eu busco realizar os meus prazeres e pronto. O resto, se eu vou ferir alguém com os meus jeitos, não me interessa. Eu quero realizar o que eu quero fazer. Será que a minha mente tem sido formatada num padrão do marxismo cultural? A gente tem falado muito na igreja. O que é isso? O marxismo vem a ideia de Karl Marx. Ele falava claramente que Deus, que a religião é o ópio do homem, é uma droga, de que Deus não existe, que a família tradicional, ela não existe. Esse negócio de pai, mãe, filho e filha, isso é conversa fiada. Eu caso com quem eu quero, eu transo com quem eu quero. Se eu quiser transar com homem, com mulher, eu transo do jeito que eu quiser e pronto, não me interessa a opinião dos outros. Os valores são corrompidos. Se cria um mundo baseado em vitimismo. Você coloca o branco contra o negro, homem contra a mulher, hétero contra o homossexual, rico contra o pobre, campo contra a cidade, trabalhador contra o empregador, industrial contra o industriário, sindicato contra as empresas. Você cria todo mundo contra todo mundo. Porque, segundo Karl Marx, tudo é luta de classes. Uma classe contra a outra, um povo contra o outro. É isso, o mundo é isso para ele. É fazer confusão e fazer briga. E ele cria essa ideia, esses pensamentos, gera esse mal-estar, e aí cria-se o vitimismo. O que é isso? O cara fala, quando ele é confrontado, não, eu não fiz isso. Vitimismo é quando em tudo na vida eu sou vítima. Aí eu nasci branco, eu sou vítima. Aí eu nasci mulher, eu sou vítima. Aí eu nasci nordestino, eu sou vítima. Aí eu nasci homossexual, ninguém nasce, isso se torna, eu sou vítima. Se você confronta alguém que é adepto do marxismo, ele sempre se coloca no status de vítima. E não te permite falar. Será que você é assim? Que tudo que falam com você se fecha, você não aceita, você se faz de vítima. Está o mundo todo contra você, todo mundo te persegue. É você contra o mundo. As suas dores são as piores. O seu trabalho é o mais complicado. Seu salário é o mais baixo. Seu chefe é o mais chato. Seu esposo, sua esposa é o mais complicado. Seus filhos são os mais rebeldes. Parece que tudo coopera contra você. E quando alguém vai te confrontar, não, eu não quero ouvir. Eu falo, e na hora de ser confrontado, eu me fecho e vou embora. Será que eu sou assim? É o chamado vitimismo. Será que eu consigo me enxergar? Pode passar o slide. Eu consigo me enxergar pelo que eu sou, segundo as Escrituras? Pode passar. Será que eu consigo me enxergar segundo as Escrituras? Eu consigo me ver, eu consigo olhar para mim e ver dentro de mim Jesus? Quantos já leram a Bíblia pelo menos uma vez? Levanta a mão. É grande parte. Quantos já leram pelo menos um capítulo da Bíblia? Pelo menos um capítulo, a sua vida inteira. Todos, né? Você consegue, pelo que você leu, pelo que você aprendeu nos cultos, na célula, no foco, você consegue olhar para você mesmo e perceber Cristo em você? Olha, isso aqui eu faço igualzinho que Cristo faria. As coisas que eu olho na internet é o que Cristo olharia. A maneira que eu ajo com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com o meu pai, no meu trabalho, é exatamente como Cristo faria. Você consegue olhar para você e ver em você Jesus Cristo? Os olhos, eles trazem, são janelas do corpo e trazem para mim, para o meu coração, as coisas que eu vejo. Se eu olho para cima, eu trago Deus para dentro de mim. Se eu trago Deus para dentro de mim, eu começo a caminhar segundo o que eu tenho olhado em primeiro lugar. Aquilo que você mais gasta tempo na sua vida olhando, estudando, aprendendo, é aquilo que é mais importante para você. E o que eu mais procuro, o que eu mais amo, o que eu mais adoro, é aquilo que eu mais me pareço. É por esse motivo que nós, ao olharmos para dentro de nós temos que perceber se nós temos sido o que Deus quer que nós sejamos.
Pode passar o slide. Se eu fixar meus olhos no Senhor, que está no céu, através do amor, da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e de uma vida de oração e obediência aos seus mandamentos, se eu amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, eu começo a ser moldado. Eu começo a ser o que Deus quer que eu seja. E aí começa a mudar toda a sua história. Porque eu sei claramente quem Deus é. Se eu sei claramente quem eu sou, gravem isso. Se eu olhei para cima, eu sei quem Deus é. Se eu olhei para dentro de mim, eu sei quem eu sou em Cristo. Aí vem o terceiro olhar. Olhar para o lado. Pode passar? É olhar para o outro. Eu consigo me relacionar com o outro. Eu consigo me colocar na dor do outro. Eu consigo me importar com o sofrimento do outro. Eu consigo olhar para o outro como Michelangelo olhava para uma pedra e ver dentro daquela pedra bruta algo maravilhoso. Eu consigo olhar para o meu cônjuge, para o meu filho, para minha filha, para minha mãe e não ver como um inimigo meu. Eu consigo olhar para uma pessoa que não está caminhando com Cristo, em vez de julgá-la como um pecador, um ateu, um herege, falar, ali dentro tem uma vida que vai se converter a Jesus Cristo. Olhar com os olhos de Deus. Assim como Deus olhou para Paulo e falou, olha, esse cara me persegue, vou trazer ele para cá. Se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, o apóstolo Paulo. Olhar para o outro com os olhos de Deus, sabendo quem Deus é, sabendo quem eu sou, é olhar com amor para o próximo. É não olhar com julgamento, é não olhar com condenação, é não olhar para o outro com olhar de desprezo, de menosprezo. É você olhar para o outro com amor. É você se importar com o outro se ele está sofrendo. É você ter misericórdia, que é a fusão de miséria mais cardia. Cardia quer dizer coração. É colocar o meu coração na miséria do outro. É colocar o meu coração, as minhas emoções na dor do outro. É me compadecer com o sofrimento do outro. É me importar se o outro está bem, não me importar se eu tenho comida em casa, está beleza, e o outro não tem, azar do outro, não. É sofrer também com a fome do outro, é sentir fome com a fome do outro, é sentir sede com a sede do outro, é sentir dor pela dor do outro. Se eu sei quem Deus é, se eu sei quem eu sou, eu me importo com a pessoa do meu lado. Eu me importo com as dores, os sofrimentos das pessoas que estão do meu lado. Pode passar? Volta aí. Aí cortou. Pode voltar. Quando eu consigo olhar para o outro, queridos, quando eu consigo compreender o outro, e muitas vezes eu quero falar aqui algo para vocês. Nós que temos filhos, a gente percebe hoje em dia que os relacionamentos não estão ficando legais entre pais e filhos. Não está ficando bom. Parece que há um distanciamento, não consegue mais se comunicar um com os outros. Vai falar, parece que fala algo, seu filho entende diferente, o filho fala algo, você entende diferente, e há briga. Ter um coração mais manso, para perguntar de novo, me explica melhor. O que você está sentindo? Qual o motivo da sua dor? Qual o problema? Ter um pouco de mais paciência, porque nós temos paciência com todo mundo fora de casa, mas em casa explode muito fácil com os filhos, com o cônjuge, com os pais. É ser um pouco mais paciente, é ser um pouco mais amoroso nos relacionamentos, é ter um pouco mais de paciência em relação a isso. Será que nós estamos dispostos a ter essa paciência? Olhar para o próximo com os olhos de Deus e falar, eu te entendo. Mesmo que você não concorde com a pessoa, respeite a pessoa. Nós temos que ter em mente essa visão. Tá certo? E aí, vem um quarto olhar. Quando eu olho bem para Deus, e eu olho para mim, eu consigo enxergar o outro, e tenho um coração misericordioso, aí vem um quarto olhar. Olhar para frente. Pode passar, por favor? Mais uma vez. Olhar para frente. O quarto olhar para o futuro, para os sonhos de Deus para mim, minha casa, minha igreja e minha nação. Quando eu falo em olhar para frente, estou falando em olhar para aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém que sabe quem Ele é
que sabe quem eu sou, que se importa com o outro, a construção na sua vida é muito mais tranquila. Uma pessoa que é centrada, uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que sabe quem Deus é na vida dela, uma pessoa que tem misericórdia, que se compadece do outro, é a pessoa que ele tem um futuro na sua vida brilhante. Ele consegue olhar para o futuro porque o presente está resolvido, o passado está resolvido, pronto. Não tem nada que amarra a vida dela. Eu gosto de ilustrar muito o seguinte: tem pessoas que elas vão amarrando caixões na sua vida. Ah, tal pessoa me magoou, eu não perdoo ela, amarra um caixão na vida. O outro não está nem se importando com ela, mas ele está amarrando um caixão. Ah, aquela pessoa falou isso comigo, amarra um caixão. E ela vai caminhando, parecendo um carro funerário, arrastando caixões a vida toda. Ah, porque no passado aconteceu isso, porque teve aquilo no passado tal. Eu tenho que passar uma régua e lançar meu passado no mar do esquecimento, que é o que Deus faz. Enquanto eu viver arrastando, puxando caixões, arrastando, porque aconteceu isso, porque no passado eu fui violentado, porque no passado eu fui aquilo, eu fui roubado, espancado, não conheci meu pai, não conheci minha mãe e tal, e vou vivendo essas dores do passado. Larga esse passado. Larga o passado. Para de se acorrentar num passado distante, para de viver lambendo feridas. Porque muitos vêm lambendo feridas, queridos. Se eu for ficar pensando no meu passado, nas coisas que eu passei, nas humilhações que eu vivi, nas surras que eu levei, nas brigas que eu entrei sem ter culpa e levar uma surra. Se eu for ficar pensando no passado, nas vezes que um padre tentou me violentar, eu vou ficar ligando para isso para quê, meu querido? É passado, estou curado disso. Eu toco o barco para frente. Para de lamber ferida. Para com isso. Para de se fazer de vítima. Se cure em Cristo e olhe para o futuro. Olhe para aquilo que Deus quer te dar, porque grave em algo. Eu faço muito isso lá em casa. Todo final de ano, mês que vem, por exemplo, não chegar lá em casa, eu chego no meu guarda-roupa. Roupas, sapatos, calça que eu não estou usando mais. Às vezes tem roupa que nem usei, ganhei de presente, mas não tive nem como usar. Eu ponho tudo na sacola, eu vou distribuir. A minha esposa segura um pouquinho mais, ela vai tirando e chorando. Não, meu Deus do céu, não é a camisa não, tá? Aí eu tiro para ela. Mas eu libero o guarda-roupa. Eu libero o guarda-roupa, literalmente. Praticamente, teve um ano que 2/3 da minha roupa eu doei tudo. Eu ficava assim com umas 4, 5 camisas, umas 2, 3 calças, uns 2 sapatos. Eu zerava no final do ano. Interessante que no ano seguinte, em 2 meses, eu ganhava 2, 3, 4 vezes mais do que eu tinha dado. Eu me recordo um ano que eu peguei meu guarda-roupa e tirei quase tudo. Isso acho que tem uns 3 anos. E assim, antes eu estava com 2 camisas sociais e umas 2 camisas polo. Eu falei, amor, vamos doar o resto. Não estou brincando, queridos. No ano seguinte, eu ganhei em janeiro, no meu aniversário, acho que umas 30 camisas, no mínimo. Foi um negócio incrível. Eu falei, gente, prosperidade boa é essa? Enquanto você tiver sua vida ocupada, tanto fisicamente, como emocionalmente ou espiritualmente, não cedendo espaço para novas coisas entrarem, você fica travado. Se você quer mais de Deus, libere espaço no Espírito para receber mais de Deus. Se você quer ter emoções curadas, para de carregar ferida. Comece a se despojar de coisas que você percebe que são atravancos na sua vida. Para que o novo venha, o velho tem que sair. Para que algo novo comece a acontecer na sua vida, se desprenda daquilo que é velho, está te atrapalhando, queridos. Você quer um futuro melhor? Esquece o passado. Deixa o passado e que vê um futuro na sua vida. Esse é o segundo passo. Olhar para o futuro. Pode passar. E aí é o seguinte. É importante saber que a única coisa que me prende ao passado é o quinto olhar. Pode passar. É você olhar agora para a cruz. Olhou para Deus, sabe quem Deus é. Olhou para você, sabe quem você é. Olhou para o lado, sabe quem é o outro, se compadece. Olhou para o futuro. E aí viu o quinto olhar.
olhar para a cruz de Cristo. É parar e se livrar dos seus pecados. É parar de autocondenação. É saber que Ele já pagou o preço por minha vida e pela sua vida. É saber que em Cristo eu sou mais que vencedor. É na minha vida eu começar a dar honras a Ele, porque Ele morreu por mim, Ele se entregou por minha vida. É começar a ter nossa vida totalmente transformada. É isso, queridos. É olhar para Cristo, olhar para a cruz dele. É saber que todo peso, toda dor, todo sacrifício já foi pago por Ele. E você não tem que pagar duas vezes por essa questão. Eu não tenho que pagar duas vezes, Cristo já pagou. Você está com aquele carnezão de Casas Bahia na sua casa, 35 anos pagando, um par de meia. Cristo fala, cara, já paguei. Você vai querer pagar de novo para quê? Aceita o que Cristo fez. Olha para a cruz de Cristo. Olha para Ele. Para mim, um dos maiores pregadores da humanidade foi um cara chamado Spurgeon, Charles Spurgeon. Um pastor inglês. Um homem que ele escreveu, existe, se eu não me engano, são mais de 10 mil sermões dele, 10 mil palavras. Se você lê uma por dia, você não consegue ler isso tudo durante a sua vida, queridos. E eram sermões, eu tenho lá em casa mais ou menos uns 400 sermões, não, tem mais. São 4 livros, mais ou menos uns 3 mil sermões deles. Já consegui ler uns 20, e cada sermão são mais ou menos umas 10, 15 páginas. Charles Spurgeon se converteu, ele foi numa igreja, estava nevando, e o pregador não pôde ir naquele dia. E conta a história que um sapateiro, estava todo mundo desesperado, cadê o pregador, não pôde vir. Um sapateiro falou, olha, eu não sei pregar, estou aqui na igreja. Ele falou, olhe para Cristo, seus pecados serão perdoados. Olhe para Cristo e sua vida será transformada. Ele olhou para o Spurgeon e falou, garoto, olhe para Cristo. Olhe somente para Cristo, nada mais do que Cristo. Olhe para a cruz de Cristo, garoto. E Spurgeon fala que naquele dia parece que a vida dele se rasgou diante de Deus. Ele se converteu, 14 anos de idade. Com 16 já era pastor. Com 18 já liderava uma igreja com mais de 3 mil pessoas. Simples. E o Senhor fala nesta manhã, olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Olhem para a cruz. Olhem para tudo o que Ele já fez pela sua vida. A cruz de Cristo nos perdoou os pecados. A cruz de Cristo mudou nossa história. A cruz de Cristo nos trouxe salvação. E eu quero nesse momento encerrar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ter aqui 2 momentos rápidos. Pode pôr o último slide, por favor. Glórias, honras e louvores eternos ao nosso Deus e Pai. Eu quero fazer um apelo. Um apelo para você que hoje decide entregar sua vida a Cristo. Fala, Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu quero começar a olhar para o Senhor, eu quero começar a mudar minha história. Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Eu quero convidar toda a igreja a colocar a mão sobre o seu coração, a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e repetir após mim essa oração. Fale com o coração aberto, mas com os olhos fechados. Senhor Jesus, nesta manhã, eu decido olhar para o Senhor. Eu decido caminhar segundo a tua vontade. Eu decido abandonar o pecado e me arrepender de tudo que fiz de errado. Senhor Jesus, eu peço o teu perdão na minha vida. E eu te peço também, muda a minha história, muda o meu olhar. Eu quero ser um membro da tua família, em nome de Jesus.